Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência ao tema Deus luta nossas lutas, hoje eu vou falar de Débora. E a história de Débora se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, e inicia-se assim. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Aqui já são apresentados alguns dos personagens dessa história. Débora vivia ao sul e esse rei, o rei dos cananeus, vivia ao norte de Israel. E aconteceu que o povo de Israel começou a prevaricar, a prostituir, servindo outros deuses. E quando o povo de Israel fazia coisas que não agradavam ao Senhor, quando saíam dos caminhos retos, eles eram punidos. O Senhor permitia que os povos inimigos os oprimissem, os dominassem. E agora, nesse caso, quem oprimia o povo era Jabim. Esse rei, ele era terrível, ele tinha métodos cruéis contra os seus inimigos, e ele era um ferrenho inimigo do Senhor. E esse rei, ele não tinha piedade de ninguém, ele não tinha piedade de suas vítimas, e também ele contava com um exército muito poderoso. Isso tudo era a favor dele, porque o povo de Deus estava sendo torturado, castigado por essa perseguição. Por 20 anos, o povo de Deus sofreu com esse rei, nas mãos desse rei. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aqui, nesse versículo 3, fala que oprimia duramente, mas há versão em que diz violentamente. Então nós podemos imaginar o que esse rei fazia contra as mulheres, contra as crianças, contra o povo de modo geral, porque era um rei que não tinha misericórdia e ele não gostava, era inimigo do povo de Deus. Continuando, Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Naquele tempo não havia reis em Israel. Outras nações tinham seus reis, mas Israel não. Israel era julgado pelos juízes. O primeiro juiz foi Otniel. Em seguida veio Sancar, depois veio Eude. Quando Eude faleceu, uma mulher, Débora, o substituiu. Foi alçada ao cargo de juíza. Ela não era somente juíza, era uma profetisa, porque ela transmitia o que Deus dizia para o povo, para as pessoas. E era uma mulher comum, uma mulher muito abençoada, era casada com Lapidote, então ela tinha uma vida de uma dona de casa como outra qualquer. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Todas as questões pendentes eram resolvidas por Débora, e ela recebia o povo debaixo de uma palmeira. Há uma versão que diz que era uma tamareira, mas não importa. Ali, ao ar livre, ela recebia o povo de Israel e ajudava nas mais variadas questões. Inclusive, era uma oportunidade de ela falar de Deus, de resolver as questões pelos retos caminhos do Senhor, usando a justiça do Senhor e também a iluminação de Deus nessas decisões, porque era uma mulher escolhida pelo Senhor. Então, todos que tinham pendência questões iam até Débora. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali
e dos filhos de Zebulon. Aqui ela recebeu uma ordem do Senhor que nessas duas tribos, entre essas duas tribos, levantasse um exército de 10.000 homens. E ela, uma profetisa de Deus, logo obedeceu. Quando era para mandar um recado, uma mensagem para o povo, logo ela passava essa mensagem, porque era uma profeta, uma profetisa verdadeira, que realmente era o Senhor que falava com ela. Não era como muitos profetas que se dizem profetas de hoje, que dizem receber mensagens do Senhor, mas na verdade não há mesmo confiança neles, porque eles mentem, eles por vaidade falam coisas que o Senhor não disse, e isso é terrível. O Senhor, ele não aceita esse tipo de desobediência, é uma transgressão grave. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Aqui o Senhor dá uma garantia de vitória, mas uma vitória que exigia uma luta. Ela teria que ir ao encontro desse comandante, esse comandante também a serviço desse rei temível. Ele também era terrível, ele fazia muitas maldades, judiava das pessoas que ficavam submissas a ele. Então, no ribeiro de Quizon é que ia acontecer esse embate. E Sísera era o comandante desse exército, que contava com 900 carros ferrados. Para se ter uma ideia de como eram esses carros, eles eram muito grandes, era tecnologia de ponta, enquanto o povo de Israel não tinha armas naquele tempo. Só na época de Davi que começaram a aparecer armas, mas nesse tempo aqui ainda não havia. Então eles devem ter levado pedaços de paus, de madeira, de ferro, não sei o que eles levaram, mas eles tinham que se armar para combater. Mas a maior confiança não era em armas, não era em ninguém, era na palavra de Deus, que ele havia prometido que Deus daria nas mãos de Débora os seus inimigos. Nós não sabemos até aqui como aconteceria isso. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Aqui nós podemos notar como Débora era uma pessoa em quem todos confiavam, inclusive o comandante militar. Ele chega a dizer que se ela não fosse, ele não iria. Mesmo tendo sido uma ordem vinda de Deus, da parte do Senhor, ele confiava muito em Débora e chegou a dizer que não acompanharia. Aqui não era Débora que iria com ele. Por essa frase aqui, ele que iria acompanhando Débora. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Eu tenho a impressão de que Sísera deve ter pensado: Débora é que vai levar os louros dessa vitória, porque apenas os dois estavam caminhando para a batalha, mais os soldados. E aqui ela afirma para ele, conforme Deus havia falado para ela, que a vitória seria de uma mulher e não dele. Então não caberia vaidade, nada disso, porque ele não seria o grande vencedor nessa luta. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Então essas duas tribos, Naftali e Zebulon, elas que deram seus homens, em mais ou menos 10.000, para ir enfrentar. E esse exército do inimigo era muito maior, talvez 4 vezes maior. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanamim, que está junto a Quedes. Então, esse personagem que aparece agora, esse Éber, ele era um queneu, ele era da família
do sogro de Moisés, mas ele largou esse povo, que era um povo abençoado, e debandou para outras paragens e foi morar em tendas junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinurão, tinha subido ao Monte Tabor. Então, já tinham falado para Sísera, que era o comandante do exército inimigo, que Baraque tinha subido para enfrentá-lo. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Esses carros ferrados, eles tinham partes pontiagudas que dilaceravam os inimigos. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa que viesse contra, eles dilaceravam, porque eram carros fortes, carros de ferro, completamente diferente do exército de apenas 10.000 homens do povo de Deus. Continuando. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10.000 homens após ele. Aqui Débora reafirma, como Deus tinha dito para ela, que os inimigos seriam dados nas mãos deles. Então, era um reforço para que não temesse, porque a vitória estava garantida. Mas até aqui, nós não sabemos como que será essa luta. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. No capítulo 5, há o cântico de Débora. Aqui ela conta tudo o que aconteceu em forma de canto. E a gente dá para saber o que aconteceu porque fala aqui, ó, o ribeiro Quizon os arrastou. Deus mandou uma tempestade tão grande que essa tempestade fez com que o rio Quizon transbordasse. E os carros que eram ferrados, eles ficaram atolados na lama. E esses homens também, as águas iam submergindo eles. E ficou mais fácil para Sísera chegar com a espada e atacar a todos. Então a providência de Deus, que Deus luta nossas lutas, foi mandar essa tempestade, uma tempestade muito forte, e esse rio, ele enchendo de água, ele foi afundando ali tudo que estava ali, carros, homens, todos. E os que se levantavam contra o povo de Deus, contra o comandante, era morto à espada. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Mas nós lemos aqui que o comandante Sísera fugiu. Realmente, ele fugiu. E como esse homem que nós citamos, o Éber, o queneu, ele morava perto desse rio, ele foi morar em tendas, ele morava ali e era amigo do Sísera. Eu acho até que ele frequentava a casa de Sísera. E mesmo sendo do povo de Deus, esse homem, esse Éber, ele fez aliança com o rei Jabim. E nós não podemos fazer alianças com o maligno, com o mal, com o iníquo. E esse homem fez. Esse rei, ele tinha intimidade, ele tinha amizade com esse homem que era do povo de Deus e que se debandou e foi morar nessa tenda perto do rio. A mulher desse Éber se chamava Jael e ela não aceitava essas alianças do marido, ela não aprovava. Então, quando ela viu chegando em sua casa o comandante Sísera e pediu para entrar, ela mandou que entrasse, recebeu muito bem, e ele pediu água, estava muito cansado da batalha, mas ela não ofereceu água. Naquele lugar, naquela região, água é muito difícil, e quando a pessoa oferecia água para quem chegava, era como se desse as boas-vindas, e ela não queria dar as boas-vindas para esse homem. Ela vai, tira de um odre leite e dá o leite para ele, mas ele estava talvez tão faminto,
tão sedento, tão cansado, que ele bebe esse leite e pede para que ela não falasse que ele estava lá. Se alguém perguntasse, que ela mentisse. Então era um homem do mal. E ele deitou lá no tapete e ela, como as mulheres que armavam tendas, elas eram peritas nesse ofício, ela pegou um martelo e uma madeira da tenda e colocou na fonte dele, na têmpora, e bateu com o martelo e essa madeira aprofundou e ele ficou fincado ali no chão. Não precisa nem dizer que esse homem morreu. Então, todos estavam mortos. Houve um enfraquecimento, um enfraquecimento muito grande, porque o exército foi dizimado. Então enfraqueceu também o rei, porque tinha um exército forte e também formado, talvez por muitos anos, com tantos recursos, com carros ferrados e tudo mais. E aí, vamos ler o seguinte. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram. Então, realmente, Deus luta as nossas lutas. Aqui foi Deus, porque eles não tinham como confrontar, como enfrentar esse rei com um exército tão poderoso, com carros fortes, carros de ferro, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, e Ele não desampara seus filhos. Essa guerra, depois de 20 anos de opressão, 20 anos de sofrimento, através de Débora e de Baraque, que hoje a gente pode ler lá no livro de Hebreus 11, é um dos considerados heróis da fé. E no cântico de Débora, a gente lê o seguinte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Então, essa história que aconteceu há tanto tempo é um exemplo para nós, porque hoje, quando servimos ao Senhor, quando andamos nos retos caminhos do Senhor, toda a nossa luta que entregamos nas mãos do Senhor, Ele vence por nós, Ele nos dá força, Ele nos capacita, o Senhor não nos desampara. Então que o exemplo de Débora, uma mulher do povo, uma mulher simples, mas abençoada, escolhida por Deus, que não fugiu à luta, que corajosamente foi ao encontro desse povo cruel e venceu, porque lutou com Deus. Deus lutou pelo povo de Israel mais uma vez. Então que nós entreguemos todos os dias as nossas lutas, tudo ao Senhor, as nossas batalhas espirituais, os problemas diários, tudo que nós devemos entregar ao Senhor, porque Ele tem compaixão de nós. Ele é um Deus abençoador, é um Deus que não falha, porque é perfeito. Então que esse exemplo sirva para nós, quando tudo estiver difícil, que nós possamos lembrar que uma mulher, Débora, e Jael, a mulher de Éber, elas conseguiram derrotar um exército, porque através da morte do comandante e através dessa decisão de Débora e Baraque de obedecer ao Senhor e ir até o monte para enfrentar aquelas pessoas que parecia impossível vencer. Mas não é quando andamos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.